Então vamos ver como que a gente faz para calcular o volume de uma esfera, tá? O que a gente tem, né? A gente tem o volume dos poliedros, né? Do cilindro e do cone. Tá? Então, bom, a gente vai usar isso que a gente tem já de conhecimento para calcular o volume da esfera. Tá? Bom, então, para começar, vou colocar aqui o texto. Então, considere um cilindro equilátero de raio da base R positivo. Né? Bom, como ele é equilátero, né, a altura dele é 2R. Né? Lembra que o raio da base é R, então o diâmetro dá 2R. Né? Fica assim. Altura 2R. Essa é a definição deve ser o cilindro equilátero. Tá? Então, bom, eu vou pegar aqui, deixa eu fazer aqui já o desenho, vamos ver se eu consigo. Então, opa, só esqueci que não está no pincel. Ó, então, é isso aqui, a gente tem então aqui eu tenho o raio da base, né? R, que é a altura 2R, né? Bom, vou pegar aqui o ponto médio aqui, ó, e vou construir o cone, tá? Então, passa o cone circular, tá? Na verdade, eu vou construir dois cones com vértice aqui, tá? Um cone voltado para baixo aqui e um cone, outra parte voltado para cima. Então, eu tenho aqui dois cones, tá? Deixa eu só melhorar a parte de baixo aqui. Isso, tem esses dois cones, tá? Então, vamos colocar aqui, centro é altura 2R. Vou colocar assim. Menos os cones de mesmo. Vou colocar aqui embaixo, porque ali mesmo vértice. Congruentes e tendo como base as bases do cilindro. Então, o que a gente fez, né? A gente pegou aqui, bom, a base de um cone é o disco aqui de cima, né? A outra base é o disco de baixo e o vértice aqui fica numa altura exatamente R, né? Do cone, das bases, né? Ele está exatamente no ponto médio ou na altura média entre as bases, né? A média ponto médio da altura. Né? Então, ó, é isso que a gente construiu. Vamos fazer aqui de novo. Então aqui a gente tem, né? Pensar aqui, eu tenho a parte do cilindro, né? Vou fazer assim.
que está dentro do cone. Então, bom, esse cone que a gente fala de duas folhas, eu vou fazer ele aqui separado. Parecendo uma ampulheta, mas é uma ampulheta. Então, esse aqui ele é chamado clepsydra. Não é D não, tá parecendo um D aqui esse negócio. Deixa eu arrumar isso aqui. Só por texto, mais fácil. Isso aqui chama clepsydra. Tá? E o restante que sobra, né, do cilindro sem essa parte aqui, vamos fazer aqui. Vou fazer aqui o cilindro de novo. Ó, tirei o cone, então vai sobrar essa parte lateral aqui, né? A parte que está dentro do cilindro, vou colocar assim. Parte interna do cilindro e externa aos cones, tá? Ela é chamada de anticlepsydra. Anticlepsydra. A gente vai usar essa parte aqui para calcular o volume de uma esfera, tá? Então, bom, vamos ver aqui mais embaixo. Tá? Então, lembrando que é esse cone aqui, tá? Esse cilindro aqui, de raio R e altura 2R, ou seja, um cilindro equilátero, cujo diâmetro é 2R e a altura é 2R. Tá? Então, vou chamar esse sólido aqui o sólido X. Tá? X. Só para dar um nome para ele, que a gente vai usar ele aqui. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui. Considere uma esfera S de raio R e o sólido X, né? Aquele sólido ali, tá? Então, como eu estou dando o nome sólido X, tá? Ambos apoiados sobre o mesmo plano alfa. Bom, isto é um polo polo da esfera e uma base do sólido X estão em alfa. Vou fazer um esboço aqui, tá? Então, ó, bom, vamos fazer aqui mais embaixo. Vai caber aqui. Então, vamos pensar aqui. Eu estou com a esfera de raio R, né?
polo, né? Aqui é a esfera. De centro O e raio R. E aqui eu tô com aquele sólido ali, né? Vamos fazer ele aqui. Lembrando que eles estão no mesmo plano base aqui, tá? Então aqui, ó, ambos estão, né? Então a esfera está com polo aqui nesse plano alfa e esse sólido X também, né? Então aqui, ó, o polo, digamos aqui P2, né? E aqui a base também está em alfa, né? Vamos só terminar de fazer aqui, ó. Joia. Bom, o que é a ideia aqui? É mostrar que qualquer seção, ou qualquer área da seção da esfera coincide com qualquer área da seção desse sólido. Lembrando que, bom, a distância desse polo até esse aqui é 2r, que é o mesmo, aqui também é esse plano perpendicular, né, ao eixo. Vou colocar essa... Aqui vai ficar ruim de fazer o eixo. Vou deixar aqui sem o eixo. Vamos colocar aqui. Perdi a esfera. Questão Ctrl Z, ela volta. Não. Então aqui eu estou com o polo sul, né? E lembrando que esse aqui é o sólido X, né? O sólido X, eu estou tirando esses dois cones, né? Então eu vou pegar aqui um plano beta qualquer, paralelo ao plano alfa. Tá? Vou fazer ele aqui. Aqui ele intersecta. Opa! Tá vendo bem? Aqui é o beta, né? Beta paralelo ao alfa, tá? Bom, aqui na esfera, o que ele determina? Ele determina um disco, né? Esse plano aqui, ó, ele vai determinar um disco, né? Bom, peraí, deixa eu só arrumar aqui que agora minha esfera, esse raio aqui tá estranho, né? Ok. Esse aqui é o raio da esfera, que é R, né? Então, bom, quem é o raio daquele disco, né? O raio, digamos aqui, Rho. Então, ali, mais para baixo, o Rho, ele é dado pela raiz quadrada de R quadrado menos D quadrado, né? Onde D é a distância desse plano beta até o ponto O. D é a
distância de beta ao ponto O. Bom, vamos olhar. Observa que o ponto O e esse ponto aqui, ó, do vértice do cone, eles estão no mesmo plano, né? Que é exatamente o ponto O fica o quê? Fica na metade da distância entre o polo sul e o polo norte, que é 2R, então essa distância aqui é R, essa distância aqui também é R, né? Então, a distância daqui até aqui ou daqui até aqui é R. Vou colocar aqui. Isso aqui é R. Bom, aqui nesse sólido, a interseção de beta com ele isso aqui vai me dar um anel. Só melhorar aqui esse desenho de dentro, ficou esse círculo aqui, né? Aqui. Isso aqui vai me dar uma região anelar, né? Bom, qual é o raio, né, dessa região? Bom, o raio externo é o mesmo raio do cilindro, né? Então, qual que é o raio? Vamos chamar aqui essa seção, vamos por nome, tá? Essa seção aqui eu vou chamar de A1. E essa aqui, né, que é essa parte aqui, ó, essa região anelar, isso aqui eu vou chamar de A2, tá? Então, bom, a área de A1, bom, é a área do disco, né? É π r ao quadrado, π ρ ao quadrado, né? Isso aqui é π r quadrado menos d quadrado, né? O ρ r quadrado menos d quadrado. Ali, deixa eu só fazer um desenho para ficar mais claro, né? Então, ó, vou fazer um desenho aqui só da parte do ponto. Bom, aqui quanto mede? Se eu fazer o cone todo, tá? Só, por exemplo, a parte de cima, né, que me interessa. Aqui mede 2R, que é o diâmetro do cilindro. Daqui até aqui, ó. O diâmetro da base do cilindro. Ali é 2R, né? Bom, quanto que mede essa lateral aqui? Aqui mede R. E aqui também mede R. Por quê? Vamos ver aqui. A distância daqui até aqui é R, né? Então aqui é R, não, isso aqui não. A distância daqui até aqui é R, né? Vamos ver. Do cilindro, né? Aqui não é R não, né? Vamos ver quanto que mede isso aqui direitinho. Esse aqui não é R não. Lá em cima é R, né? Essa aqui é R, né? Desculpa. Essa aqui é R. Essa aqui não. Essa aqui que é R. Essa aqui. Por quê? Lembrando, a distância do vértice aqui até a base é R, certo? Daqui para cima também, né? Está no ponto médio.
e aqui em cima é o diâmetro, 2R. Isso. Então eu vou fazer um triângulo melhor aqui, que o meu acabou ficando, não ficou parecendo o que ele é, né? Então vamos fazer ele aqui de novo, tá? Então, ó, vou fazer ele de novo. Então aqui, por exemplo, aqui tem o 2R, então o ponto médio, né? Aqui é R. Tá? Bom, aqui é o ponto médio, né? É o centro do disco, de cima aqui, né? Esse ponto aqui, tá? Então, bom, cada lado aqui vale R. Então, ó, aqui vale R e lá de lá vale R também. Então, deixa eu apagar o 2R aqui e deixar o RR. Aqui vale R e aqui vale R e essa altura aqui é R. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, e pegar esse triângulo aqui, ó, se essa distância aqui é D, essa distância aqui também é D. Esses triângulos aqui são semelhantes, né? Aqui é o mesmo ângulo reto, então ângulo reto, aqui você tem ângulo D, esse ângulo aqui é comum, esse aqui também, né? Se você for olhar, bom, aqui é reto, esse e esse aqui são correspondentes, né? E esse aqui é comum. Então, esses triângulos são semelhantes. Esse triângulo aqui ele é isósceles, né? Se for pensar esse ponto e esse. Então, esse triângulo aqui também é isósceles. Aqui mede D também. Isso tudo é para concluir o quê? Que esse raio menor aqui, ó, se D é a distância do plano beta ao O. Lembrando que O e esse ponto aqui, vou chamar ele de, sei lá, P, eles estão no mesmo plano. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que a distância de P até beta. Então, essa distância aqui também é D. Se ela é D, esse disco interno aqui, ele tem raio, esse raio aqui, ó, também é D. Tá? Então, bom, quem é a área A2? A área A2 é a área do disco de fora, né, do disco maior, que é πr ao quadrado, né? Lembrando que o cilindro ele tem raio R, menos a área do disco menor, πd ao quadrado. Bom, é a mesma coisa, né? Vai ficar πr quadrado menos d ao quadrado. Então, bom, o que significa isso, né? Pelo princípio de Cavalieri, vou digitar. Então, pelo princípio de Cavalieri, então toda seção plana paralela à base determina nos dois sólidos regiões de mesma área, né? Então, pelo princípio de Cavalieri, a esfera, que eu chamei S, né? E o sólido X tem mesmo volume. Ok? Bom, agora vamos calcular quem são esses volumes, né? Então, ó, o volume do sólido X, né? Que aí eu já tenho da esfera. Vamos olhar o volume do sólido X. O volume do sólido X, ele é o volume do cilindro menos desses dois cones. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui o volume da esfera, ele é igual ao volume do sólido X. Isso aqui é igual ao volume do
cilindro menos o volume dos dois cones. Vou colocar assim, dois cones, não só, né? Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é base vezes a altura, e do cone é 1/3 da base vezes a altura. Na verdade, aqui seria vezes 2, né? Como esses dois cones são iguais, têm mesma altura e mesma base, então, vamos colocar aqui. Bom, o que dá? Primeiro do cilindro, né? A área da base. O cilindro, ele tem a altura 2r e base r, né? O raio da base é r, então é πr² vezes a altura, que é 2r. Menos, vou colocar aqui, é 2/3. Só voltar aqui. Então, ó, cilindro, a área da base é um πr² vezes a altura. Então, ok. E do cone, observe que eu quebrei em 2, né? Como eles são iguais, eu coloquei 2 vezes, né? Eles têm o mesmo volume. Então, a altura aqui do cone vai ser r, né? 2/3 da base. Bom, a base é a mesma coisa, né? πr² vezes a altura. Bom, a altura não é 2r, a altura é r, né? Porque eu estou considerando, né, os dois cones, por isso que apareceu 2 aqui, tá? Bom, o que dá isso aqui? Vai dar 2πr² menos 2πr² sobre 3. Isso aqui dá o quê? Sobre 3, 6πr³ menos 2πr². Então, bom, o volume da esfera é 6 menos 2, 4. 4/3 de πr². Esse é o volume da esfera, né? Então, observa que a gente ainda usa os sólidos que a gente já conhece, né? O cilindro, o cone, para calcular o volume da esfera, né? Então, a gente usou esses dois sólidos, né? O cilindro e o cone, pegou esse novo sólido, né? Tirando do cilindro esses dois cones, e mostrou que esse sólido e a esfera têm o mesmo volume, utilizando o princípio de Cavalieri. E aí, portanto, a gente conclui a fórmula que a gente conhece, né, que o volume da esfera é 4/3 de πr². Ok?